Olá, queridos alunos, aqui professor Luiz Gustavo, do canal Quadrado Perfeito. Hoje eu tenho a honra aqui de conversar com meu amigo de longa data aí, Rodrigo. A gente Não trabalhou junto, é longa data mesmo. né? Nó, Tem uma tempo idade assim aí, boa. né, Rodrigão? E outra coisa, eu acho que eu sou um dos vértices desses quadrados aí, hein? Se procurar no primeiro vídeo desse canal, eu apareço lá, hein? Exatamente, exatamente. Você Nó, muito faz tempo, né, parte Luiz? desse canal também, né? Nós estamos lá juntos, lá, como Tamo sempre, né? junto. Sempre combinando de fazer alguma coisa, agora finalmente conseguimos juntar Não é? essa Eu estava quarentena lembrando fazer. aqui que nosso primeiro contato, a gente estava corrigindo uma prova do Enem, você lembra? Oi, eu acho que eu tenho a foto disso até hoje no computador, se deixar. Ah, coloque nas redes sociais aí para a galera ver. Nó, merece um TBT. Essa Exatamente. foto é raridade, era eu, você, Tatá, Rafa, Nicão, Nicão, galerinha já, boa ali do pré na época, viu? Equipe de matemática exatamente. lá era boa. Pô, então, hoje, nosso amigo Rodrigo é o nosso convidado aí para trocar ideia com a gente, e ele vai falar. Já dá pra ver que eu gosto um pouquinho de filme de terror, né? Só um pouquinho. É, exatamente. Eu tô morrendo de medo só de ver. Eu nunca vi nada que eu não sabia Luiz os nomes, Gustavo falou em off que morre de medo de filme de terror. morro de medo, viu? Nossa Senhora, até doido. Tá até me assustando aqui. Mas aí ele vai trocar uma ideia hoje sobre trigonometria, né, Rodrigão? Foi. A ideia dessa coisa de misturar a matemática com o filme de terror é justamente que quando a gente fala a palavra trigonometria, os meninos já morrem de medo, já Dá sente até um todo um infarto no terror teclado. lá do negócio. E eu vou mostrar que trigonometria, em alguns exemplos, é uma coisa bem simples, não é esse bicho de sete cabeças, não. Então, até por isso que o título da aula é Matemática sem medo, sem terror. Então, não precisa ficar com medo de trigonometria, que você vai ver que é um negócio tranquilo. Os meninos travam muito, Luiz Gustavo, seus alunos, quando mexem com trigonometria no triângulo retângulo? Nossa, o pessoal até quando começa, principalmente, né? Que depois a gente vai tentando desmistificar isso aí, né? Mas no Uhum. início, não, a trigonometria, que não sei o que, isso é difícil, é. Não, Galera tem. só o nome já assusta os meninos. Oi? Só o nome já assusta. Só o nome já assusta, Só o, trigonometria. só o nome. Você manda eles cantar musiquinha? Você manda eles decorar musiquinha de ângulo? Quase não, só de vez em quando. Ah, de vez em quando? Você não faz um The Voice lá na sala, não? Eu tento. De vez em quando Ao máximo fugir da musiquinha, mas tem turma que os meninos pedem tanto para cantar que eu acabo eu gosto das musiquinhas. atendendo os pedidos para cantar. E eu já sou um bom cantor, né, velho? Aquela Não, minha voz não. com a cara Eu rachada, canto né? super bem também, mas já garanto que na aula de hoje eu não vou cantar a musiquinha, não. É, não, De precisa não, jeito Deus me livre. nenhum. Então, bora começar então, Luiz. Seguinte, foi uma Bora lá. brincadeirinha esse nosso primeiro slide dos filmes de terror, da Matemática Sem Medo. Vai ter outros slides com referência a filmes de terror também. Mas o importante da aula de hoje, esse pequeno bate-papo, né? Não tanto uma aula, mas um bate-papo nosso. Isso daqui, Exato. ó. Esse triângulo, você pode falar que assim como eu, você é professor também, né? Esse triângulo aparece ou não em muitas questões, Luiz? Oh, demais, viu? Se você pegar as questões do Enem aí, a maioria delas é com esse tipo de triângulo aí, retângulo, 30, 60, 90. A maioria das questões de trigonometria do triângulo retângulo, que é a matéria desse nosso bate-papo, envolve esse triângulo retângulo especial, que é o triângulo retângulo com os ângulos de 30, 60 e 90. Nesse triângulo, eu, se fosse você, aluno que está assistindo essa aula agora, nesse triângulo daqui, eu não pensaria em cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tem um macetinho, vamos dizer assim, um macetinho bem rápido de você resolver exercícios envolvendo esse triângulo. Porque o Enem não quer saber apenas se você sabe o conteúdo. Lá no Enem você tem que ter muita agilidade na hora de resolver questões. E sabendo esse Exato. macetinho aqui, você vai ganhar uma agilidade incrível na hora de resolver questões envolvendo esse triângulo 30, 60 e 90. Então, bora lá. Apareceu aí para vocês um triângulo, retângulo com os ângulos de 30, 60 e 90. Lembrando que isso é um exemplo, tá? Ele pode estar desenhado de qualquer jeito que você quiser. Se tiver esses três ângulos, vale essa regrinha que eu estou falando. O que funciona? Primeira coisa, muitos alunos já confundem o que é a tal da hipotenusa. Pelo amor de Deus, isso é básico. Hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Independente do jeito que seu triângulo está desenhado,
Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Aí você, aluno que estiver assistindo, vai perguntar, quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente? Nessa aula de hoje, o macete que a gente trabalha não fica falando em cateto oposto e adjacente, não. Só tem que saber o seguinte, ó. O lado de frente para o 30, que é o lado oposto a 30, e o lado oposto a 60. O que acontece? Com essa dica que eu vou dar hoje, você consegue resolver muitas questões rapidamente. A dica é a seguinte, vai aparecer as duas de uma vez aí para vocês. Em todo triângulo 30, 60 e 90, quem está de frente para o ângulo de 30 é metade da hipotenusa e quem está de frente para o ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Leva isso com vocês lá para o Enem, porque isso vai ajudar demais. Vou completar ali no desenho para ficar bonitinho. O lado que está oposto ao 30, que é o lado na vertical, vai aparecer aí para vocês. Ele é metade da hipotenusa. O lado oposto a 60, que é o que está na horizontal, vai ser metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Pode decorar musiquinha? Se quiser, pode. Eu não tenho nada contra, não. Mas eu acho que isso daqui é um jeito bem mais rápido de resolver. Quer ver um exemplo? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Presta atenção. Por exemplo, lá numa questão do Enem, ele te conta aquela história desse tamanho e tem um desenho parecido com esse aqui, ó, e fala que a hipotenusa vale 10. Gente, minha letra não é feia assim não, tá? É que eu estou usando o touchscreen aqui do notebook, por isso que está saindo feio, mas minha letra não é feia assim não. Talvez um pouco menos feia, mas não é feia desse jeito não, tá? Mas a hipotenusa vale 10. O que acontece? Se o exercício lá do Enem pede o lado que está na vertical, o lado oposto a 30, lembra da dica, metade da hipotenusa. Pergunta difícil, Luiz Gustavo, quanto que é a metade de 10? 5. Nossa, o cara conhece demais. Agilidade aí, ó. Então é o seguinte, gente, tá vendo como que dá para resolver rapidinho isso daqui, sem precisar ficar montando cateto oposto sobre hipotenusa, que corre o risco de você errar? Então, bota isso na cabeça. Quem está de frente para o ângulo de 30, metade da hipotenusa. Caso o exercício do Enem te pedisse o outro lado, que é quem está de frente para o 60, usa o outro macete. Metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Quer ver como é que é? Metade da hipotenusa, a gente já sabe que é 5 vezes raiz de 3. Você tem costume de falar dessa dica, Luiz, no triângulo 30, 60, 90? E foi bom você falar dela aí para a gente, porque tem aluno meu que gosta tanto dela, que até quando o triângulo não é de 30 e 60 quer usar, e não pode, né? É um cuidado importante que o Luiz está falando. Essa dica é legal demais, te dá muita agilidade, mas ela só funciona para o triângulo 30, 60 e 90. É uma dica legal também para o triângulo 90, 45, 45, mas quem sabe pode ser assunto para uma outra aula. Mas ô, Rodrigo, eu dei uma prova um dia desses que eu trabalhei com outros ângulos, né? E inclusive até dei, né? Porque são ângulos que não são notáveis. Ângulo de 27, ângulo de uma coisa assim. E o aluno pegou o 10 aqui da hipotenusa, pôs 5 do outro lado. Quem dera ser fácil assim, né? Aí eu falei assim, não, meu querido, mas eu te ensinei quando era 30 e 60, mas não é, você não pode. Né? Sabe qual outro erro? Qual outro erro que é clássico? Não está dentro da nossa aula de hoje, não. Está dentro de triângulo retângulo, mas não está dentro dessa matéria, não. Imagina, a gente ensina para o aluno que tem aquele triângulo manjadíssimo que é o 3, 4, 5. Aí ele quer aplicar isso sempre. Ele fala, pessoa, tem o triângulo 5, 6 e 7? Tem o triângulo 7, 8 e 9? Fala, gente, calma aí, triângulo retângulo, o que segue essa sequência bonitinha é só o 3, 4 e 5. Cuidado com essas coisas que eles tentam generalizar. Né? Pois é. Em homenagem, né, aos alunos que talvez não entenderam esse exemplo, tem um próximo slide aqui do nosso aluno pedindo um exemplo para o professor, e o professor super bonzinho, né, que é meu caso, eu como sou um professor super bonzinho, vou fazer um exemplo aqui com números para ficar bem claro. Eu até já fiz no anterior, mas vamos fazer mais um para você ver como que é rápido esse macete que eu estou passando hoje. Então, bora aqui para o próximo slide.
Mais um personagem de terror que eu amo, Massacre da Serra Elétrica, clássico dos clássicos. Seguinte, não perca a cabeça, hein? Vamos entender esse exemplo que vai aparecer aí para todo mundo. Seguinte, apareceu o nosso triângulo e quando a gente fala que ele é manjado mesmo, gente. Ele aparece de diversas maneiras em várias questões. Em questão de hexágono regular, né, ele pode aparecer, então pode aparecer de várias maneiras diferentes. O que acontece? Nessa questão que está aparecendo aí para vocês. A hipotenusa vale 24, lembrando que hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Tem um x ali que eu quero calcular. Isso poderia ser perfeitamente uma questão de Enem. É só contar uma historinha enorme e botar esse desenho lá. A pergunta é, calcule o valor de x na figura acima. Então, quais coisas que eu falei na aula de hoje que tem que vir na cabeça agora? Apareceu o triângulo 30, 60 e 90, já fica ligado que é aquele triângulo que aparece demais. É só você lembrar da dica. O que acontece? O x que a gente quer descobrir, ele está oposto a qual ângulo? Está oposto ao 30. Então tem que lembrar da dica do lado que está oposto ao 30 graus. Então o que a dica fala para a gente? Então lembra daquela dica que é importantíssima. Quem está oposto a 30 é simplesmente o quê? Metade da hipotenusa. Lá na hora do Enem, te garanto, você sabendo dessa dica, dá para resolver essa questão em menos de 1 minuto. A hipotenusa 24, o lado oposto a 30, metade da hipotenusa. Metade de 24 a gente sabe muito bem que é quanto? Que é 12. Então, uma questão bem simples para pegar a manha desse macete do triângulo 30, 60 e 90. Enquanto eu bebo minha água, alguma observação para fazer, Luiz? Não, então, usar mesmo essa dica, né? Igual você já bem frisou, o Enem é uma prova de 45 questões de matemática e tudo que eu puder agilizar, né? Tudo que eu puder ser mais rápido é importante, né? Fazer bem a TRI aí e ir bem na prova. Então, essas dicas aí são fundamentais para uma boa prova, né, Rodrigão? Pois é. Das dicas de geometria, eu acho que essa daqui é uma das principais que você tem que levar lá para a prova do Enem. Importante demais isso daqui. Esse exemplo foi simples, agora vamos fazer um pouquinho mais elaborado. Está escrito, né? Facinho demais essa questão. Vamos para um mais elaborado. O que acontece? Apareceu o quadrinho aí para todo mundo. Uma questão bem no estilo do Enem, tá? Tem um textinho aí no canto aparecendo para todo mundo, que é o seguinte. O prefeito de uma cidade turística pretende construir um teleférico, unindo o parque cultural ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra a figura abaixo. Considerando que a plataforma de embarque do teleférico deve estar a uma altura de 5 metros do chão e que o pico da montanha possa ser observado sobre um ângulo de 30, determine a distância percorrida pelo teleférico do ponto de embarque até o topo da montanha. Essa questão já é bem no estilo que o Enem gosta. Não é uma questão do Enem, mas poderia perfeitamente cair lá, porque está bem do jeito que o Enem gosta de cobrar. Primeira coisa, vamos focar no que o exercício está pedindo. Ele quer a distância do ponto de embarque ao topo da montanha. Vou pegar minha canetinha aqui, só pegar uma cor diferente do vermelho, para não ficar tudo vermelhão ali. O que a questão quer é esse X aqui, ó. Beleza? Aí de roxo. Então, o que a questão quer, focando. O que já tem que vir de maldade nessa questão? Tem um triângulo retângulo aí, ó. Um triângulo retângulo já, pedindo para ser usado, quase implorando já para ser usado. Está todo marcadinho aí, nosso triângulo retângulo. O que acontece? O X que a gente quer é a hipotenusa, porque ele está de frente para qual ângulo? Para o ângulo de 90 graus. Então a gente já sabe isso. A gente tem esse triângulo daqui, de frente para 90 graus, a gente tem a hipotenusa. Outra coisa que você tem que saber, isso é básico do básico do básico. Deixa eu pegar outra cor aqui que vai ser o azul. Se eu tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 90, gente, básico de triângulo, a soma dos ângulos tem que dar quanto? 180. Então, qual a conclusão que a gente chega? Se eu tenho 30 e tenho 90, o ângulo que está faltando, com certeza, é de 60 graus. Não precisa fazer esse malabarismo todo para chegar no 60 não, tá? Apareceu um ângulo de 30, um ângulo de 90, pode marcar sem medo. O ângulo que está faltando é quanto? É 60 graus. Apareceu o triângulo manjadíssimo que a gente está falando toda hora nesse nosso bate-papo de hoje. Apareceu o triângulo 30, 60 e 90. Vamos aplicar a dica que a questão me deu. Só que o que acontece? A gente tem que descobrir quanto que vale
aquele cateto ali na vertical. Dá para descobrir, quer ver? Vou pegar outra cor aqui para não misturar. O que acontece? A gente sabe que isso daqui tudo, ó, vale 200 metros. A gente sabe que esse pedacinho daqui, ó, vale 5 metros. Então, dica importante. Muito aluno trava em umas questões assim, quando você tem uma altura grande e uma menorzinha. Então, vamos pegar o raciocínio aqui. Se tudo é 200 e ali embaixo é 5, é só você descontar. Você tem 200 e vai descontar 5 metros. 200 menos 5, pegar. Aqui vai dar 195. Opa, eu desvio aqui. 195. Então, aquele pedacinho ali na vertical, ó, do triângulo vale 195. Tudo 200. Lá embaixo, 5 metros. Sobra aqui em cima 195 metros. Como que a gente vai achar o X? Dicas que eu já repeti várias vezes na aula de hoje. Apareceu o triângulo 30, 60 e 90. Quem está de frente para o 30 é o que mesmo, Luiz Gustavo? Está de frente ao 30 é metade da hipotenusa. Metade da hipotenusa. Então, 195 é metade da hipotenusa, que é o X. O único cuidado que você tem que tomar é que você não vai pegar o 195 e dividir por 2. Esse exercício é o contrário do que a gente estava fazendo. Nos outros, eu te dei a hipotenusa e você achou quanto que valia esse daqui. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Então, se 195 é a metade da hipotenusa, eu vou ter que pegar 195 e multiplicar por 2. Vai dar para a gente aqui um X igual 195 vezes 2. Isso vai dar 390 metros. Respondida a nossa questão. Uma questão bem no estilo do Enem, que parece difícil, mas se você pega esse raciocínio do triângulo 30, 60 e 90, sai rapidinho como que resolve essa questão. Então, aos alunos, espero que isso tenha ajudado. E de mensagem final, uma homenagem de uma série bem legal, que a maioria dos alunos gostam, que é o Stranger Things. E desejando bons estudos para vocês. Eu não conheço nada, só uma observação, né? Aproveita a quarentena. Quarentena está aí para isso. Seus filhos vão gostar, viu, Luiz? Ou eles assistem já? Boa dica. Assiste com eles que eles vão adorar. Os meninos adoram. Pode deixar. Bem divertido. Tem umas coisinhas de terror, mas esse é bem de leve. Esse você não vai morrer de medo, não. Ah, que bom. Espero que o nosso papo tenha sido produtivo, que tenha ajudado aí. Ah, com certeza. E só para... Eu gosto de dar sempre uma resumidinha na dica, né? Hoje com você aí, Rodrigão aí, dando uma dica legal, né? Que no triângulo retângulo, onde eu tenho os ângulos de 30 e 60, né? O oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa e o oposto ao ângulo de 60 é sempre metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Adianta nossos estudos, faz a gente ser mais rápido no Enem, né? Fica bacana. Pois é, melhor que decorar musiquinha, hein? Decora musiquinha só para outras questões. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Por nada, Luiz. Espero trabalhar mais com você aí. Vamos fazendo mais coisas aí nessa quarentena. Vamos fazer, com certeza. Já tenho um aqui na cabeça. Um abraço para você, meu querido. Falou. Tamo junto, Luiz. Um abração para você.